Olá, amigos e amigas, estamos no ar com mais um Papo Socialista. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante para o servidor e para o serviço público, que é a PEC 38, que é a proposta de emenda constitucional que trata da reforma administrativa. Ao meu lado aqui, a gente traz o jornalista Luciano, que é do Panorama da Bahia. E seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês que estão aqui que serão entrevistados. É isso. Primeira vez aqui no podcast e vamos falar sobre essa reforma polêmica, né, Gabriel? Exatamente. Olha, os nossos convidados são do movimento sindical, são da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O nosso querido Samuel Donato, que é um militante histórico do Partido Socialista Brasileiro, já está aí há um tempão. Bem-vindo, Samuel. Uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e nós vamos aqui trocar as nossas experiências, nós enquanto movimento sindical, uma parte técnica aí com relação a essa reforma. E Samuel, para você que já acompanha o PSB há anos, Samuel foi candidato a vereador nas últimas eleições e é sempre o candidato mais votado da Boa Vista de São Caetano, é a principal liderança daquele populoso bairro daqui da cidade de Salvador. E na outra ponta a gente traz aqui o Edmo Del Rey Lima, que também é do movimento sindical, é advogado, foi servidor do Tribunal de Justiça e já integrou aqui as fileiras do PSB no passado, né? Sim, eu fui filiado do PSB 14 anos. Aí, que beleza. Seja bem-vindo aqui ao Papo Social. Bom filho, a casa torna. Eu sempre venho aqui de vez em quando, né? Já participei aqui de algumas reuniões, é uma casa que apesar de ter domiciliado, mas eu sempre estou aqui por aqui, dando um abraço nos amigos, nos companheiros. Muito bem, então vamos ao que interessa, né? Como é que está essa reforma administrativa? Vocês, como servidores atuantes do movimento sindical, como é que estão vendo essa movimentação? É uma PEC que está sendo relatada pelo deputado Pedro Paulo e ele está querendo que ela entre com urgência em votação no plenário da Câmara. Como é que vocês estão observando aí essa reforma, de fato, traz prejuízos para o serviço público, para o servidor público também? Com certeza. Primeiro que é uma grande reforma. A gente tem dito, nós do movimento sindical, de que essa reforma é uma reforma de Estado. Ela consegue atingir todos os setores da administração pública. E ela é tão polêmica que nós estamos vendo aí, são 70 propostas de mudança. É uma reforma que é um projeto do presidente da Câmara, é bom que a gente diga isto também, o Hugo Mota. E nós, servidores, estamos perplexos, mesmo porque nós passamos a experiência da PEC 33, né? E essa PEC 33, ela naufragou, e eles trazem agora consigo, um lado conservador do Congresso, esta PEC. E nós, servidores, estamos muito perplexos e, ao mesmo tempo, na resistência, atuando, e tivemos aí um grande movimento em Brasília que fez com que algumas assinaturas dos deputados fossem retiradas desse projeto. Verdade. Edmo, faz sentido que essa PEC 38 da reforma administrativa abra um caminho para o fim do concurso público? Tudo indica que sim, né? Normalmente, nessas reformas, eles querem precarizar a mão de obra, né? E deixar concurso público ser para chamadas carreiras de Estado. O que eu particularmente sou contra. Eu acho que o concurso público deve ser a norma para o acesso no serviço público, em todos os níveis, no nível federal, municipal, estadual e federal. Mas esse não é só o problema do fim do concurso público, né? É o fim de direitos, precarização dos direitos, retirada de direitos. Existe uma gama de prejuízos para os servidores públicos de todos os níveis se essa reforma for aprovada. É uma reforma que, inclusive, Samuel e nosso querido Edmo, é uma reforma que a gente percebe que, pelo menos algumas pessoas que estão debatendo, falam em reforma para modernizar, pelo menos os defensores dizem que quer modernizar o Estado, mas o que a gente vê, e aí vocês vão dizer se concordam ou não, é que parece que eles estão querendo reduzir direitos, é isso? Sim, com certeza. É um dos eixos, né? Para se justificar essa PEC é justamente a questão da transformação digital. Eles querem trazer novas estratégias de planejamento, de governança, e tem jogado para a sociedade que é justamente a modernização do serviço público. E nós sabemos que não o é, mesmo porque
Nós que defendemos serviço público de qualidade, a gente sabe que na ponta tem um servidor que exerce este papel. E você não pode, de uma certa forma, nós que pertencemos ao judiciário, Edmo deve concordar comigo, nós já estamos assim na era da quarteirização, porque nós temos terceirização de toda a ordem. Né? Temos a terceirização com o estagiário, né, da graduação, da pós-graduação, as terceirizações, e nós observamos que isto é o fim do concurso público, que esta tem que ser uma norma universal para se adentrar ao serviço público, porque aí oportuniza a todos. Né? E por isso que nós estamos meio com o pé atrás dessa reforma, que ela não nos interessa. Nós defendemos o serviço público, né, de qualidade e amplo. Edmo, vai lá, Luciano. E aí, Edmo, vem a questão da qualidade, como você citou, né? Porque tira direitos, mas também a qualidade do serviço cai muito. Só para dar uma ideia para vocês, hoje eu sou aposentado, né? Eu trabalhei 37 anos, mas Samuel ainda está nativa. Nós temos hoje no Judiciário 11 mil servidores. Desses 11 mil, nós temos 7 mil ativos e 4 mil inativos. Há dados de que desses 7 mil ativos, mais de 2 mil estão no abono permanência. O que é o abono permanência? É aquele servidor que já tem todos os direitos para se aposentar e ele não se aposenta porque o Estado paga a gratificação, é isentar do pagamento da Previdência. Então, ele permanece, mesmo tendo condição. Então, a reposição de pessoal em todo o serviço público é muito precária. E no judiciário também. No judiciário, como o Samuel falou, você tem hoje estagiário de primeiro grau, segundo grau e até estagiário de pós-graduação. Então, a qualidade do atendimento cai. Eu mesmo hoje advogo e eu constantemente tenho que ir lá ao tribunal resolver questões administrativas, processo administrativo. Você chega às vezes numa sala e o terceirizado que ele atende, ele não tem capacidade para lhe atender. Aí você vai 1, 2, 3, aí você vai para onde? Falar com o efetivo, com o mais experiente, com o cara que está lá já há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, esse sofisma de que a reforma vem para modernizar é uma cortina de fumaça. Na realidade, é para precarizar e para facilitar a indicação das pessoas. Né? Outra aí que eu queria chegar. Com a terceirização, a gente vê isso no Estado, não no Estado do Bahia, mas no Estado brasileiro. No Estado como um todo. Isso, no Estado como um todo. A gente vê muita mão de obra terceirizada, apadrinhada pelo político A, pelo político B, e há E sem qualificação. Exato. Há um efeito prejudicial muito grande no serviço público. Por quê? Há falta de formação e há uma rotatividade muito grande. Sim. Então, era aí que eu queria saber. Essa rotatividade, essa PEC 38 sendo aprovada, abriria brecha para essa rotatividade? Poderia gerar um caos no serviço? Olha, a rotatividade na terceirização, ela existe, porque quem faz as indicações é o terceirizado. Mas, por incrível que pareça, a terceirização do Estado, ela tem indicação também. Porque a Constituição Estadual da Bahia previa aquela contratação por período temporário, que era feito um processo seletivo. Agora isso não é mais feito. Até para entrar como estagiário, tem que ter indicação. Sim. Tem que ter alguém indica, ou o juiz, ou o desembargador, ou o deputado, ou o amigo, ou o burocrata lá que tem influência. Até na terceirização você tem o afiliadismo. Com a PEC 38 passa uma boiada, então. Exatamente. O aparelhamento toma conta. Mesmo com a terceirização. Vai lá, Luciano. Vamos nessa. Também tem uma questão, aí vem a questão agora do aparelhamento, como a gente já estava conversando, que é um risco, né, enorme que políticos, porque essas vagas que seriam de contratações por concurso, ela deixa de ser, mas a necessidade de empregar continua. Sim. Então, quem seria empregado, quem ficaria nessas vagas, seriam aqueles que indicados, sem passar por terceirização, que é o que a gente ainda tem hoje, mas que ocuparia a vaga e ficaria fazendo ali o que era determinado por quem indicou. Tem um grande risco nesse sentido. Com certeza, uma fragilidade muito grande, sobretudo, né, o funcionário público. A gente viu vários casos aí de denúncia de corrupção em que foram feitas por servidores concursados. Né? Porque se fosse pelo servidor, pelo terceirizado, não teria tanta consequência. Que o cara tem medo de perder. Tem medo de perder o emprego. Né? Ele obedece a alguém. E alguém que o indicou.
Imagine se você tem uma oficial de justiça, por exemplo, terceirizado, é um desmonte, né? Hoje nós temos vários terceirizados dentro do aparelho do judiciário, sobretudo as prefeituras. Prefeitura, eu não sei a nível de percentual, mas um grande número de colegas que estão nas prefeituras do interior ou no Poder Judiciário do interior, eles advêm da prefeitura, aí a gente procura. Isso é uma outra anomalia. Anomalia e um perigo com relação ao segredo de justiça. Porque você tem um conflito de interesses. A Bahia, Sim, houve uma redução muito grande nas comarcas. Muitas comarcas fecharam. E tivemos também um grande número de aposentação, pessoas que se aposentaram, colegas que infelizmente nos deixaram. E no interior, a casa de comarca hoje, comarca de porte médio, que tem assim, por exemplo, citando 60 servidores, mais da metade é de funcionário da prefeitura. O que é um absurdo, porque isso há um conflito de interesse. Por quê? Quem é que julga ações da prefeitura? Ações contra a Fazenda Municipal, elas vão para onde? Na comarca para o juiz. É esse juiz que vai julgar processos onde o réu fornece mão de obra para o fórum. exatamente. E isso acontece no estado da Bahia todo. Há um conflito de e interesse a OAB é generalizado. omissa, o Ministério Público é omisso. O próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal, ele não está nem aí, continua fazendo de maneira absurda essa terceirização e precarização de cargos no Tribunal de Justiça. E me parece que isso acontece também nos outros setores, né? Não só no Judiciário. O relator, né, da PEC 38, que é o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ele, como Samuel abordou aqui no início do podcast, ele fala em modernização do Estado brasileiro. Como seria, Edmo mais Samuel, uma reforma ideal, uma reforma de modernização real? O que é que precisaria hoje o Estado brasileiro para haver essa modernização real e não a modernização que o Centrão está propondo? Primeiro, ela deveria não partir de cima para baixo. Ela deveria consultar, né? Organizada com todas as mãos, do sindicato, do sindicalismo, do setor público, né? E aí talvez não, eu acredito que sairia uma reforma. Precisa se reformar, primeiro a gente precisa dizer que é necessária uma reforma, né? Eu não sei se é esta reforma, mas nós poderíamos, né, construir uma reforma que não retirasse direito. O nosso grande problema é a retirada do direito, o fim do concurso público. E isso prejudica o Estado brasileiro e, pior, ao cidadão, fragiliza muito o cidadão que precisa do serviço público. Olha só, para mim a modernização é fazer o contrário do que eles estão fazendo. A modernização é exatamente você estimular para que você tenha um servidor de carreira, para que você tenha, por exemplo, os escalões servidores que sirvam ao Estado, não sirva ao governo. No meu modesto entendimento, quem deveria ter só nomeado seria secretário a nível de Estado, município, e ministro no nível da União. E mais lá um primeiro escalão. A partir daí, ser servidor de carreira, que não serve a governo, serve ao Estado, onde ele tem a carreira, onde ele tem a possibilidade de progressão, de crescer, né? de ser preparado, treinado, não com concursos especiais, como aconteceu agora recentemente, o Estado pagando cursos caríssimos, mas cursos que ampliem, que alcance um grande número de servidores. E que represente, né, o investimento do Estado. E que represente o investimento do Estado. Então, uma modernização seria fazer exatamente ao contrário de tudo que eles estão querendo fazer. Não tirar direitos, ter mecanismo de controle, de desempenho. Eu concordo que na administração pública haja controle de desempenho. Só para dar um exemplo para vocês, durante a pandemia, nós fomos para casa. Eu trabalhei 2 anos na minha casa com o meu computador, com a minha luz e com toda a minha estrutura, porque o tribunal não forneceu absolutamente nada. Eu consegui, com o juiz na época, o juiz ouvidor foi muito solícito, que ele conseguisse um telefone, porque do meu telefone eu contactava com as partes. No setor que eu trabalhava, eu tinha contato com servidores do Brasil todo, com juízes, magistrados e advogados do Brasil todo. Teve até um episódio muito engraçado, o telefone tocou, esse telefone funcional que eu consegui, aí eu atendi, conversando com um advogado de um estado que eu não me lembro qual foi, e aí conversando, aí daqui a pouco ele falou assim: peraí, senhor Edmo, hoje é sábado, eu só estou trabalhando, eu estou dentro de casa, né?
Ainda está tendo obra aqui do lado, mas hora danada. E talvez eu trabalhe mais à noite ou no final de semana, sábado, domingo. E o senhor está atendo toda a ligação que chega aqui, eu atendo e-mail no sistema do setor que eu trabalhava, que era ouvidoria. Ele ficou impressionado, ele disse, pois é, eu estou trabalhando em casa. E nós trabalhamos 2 anos, o tribunal não deu nenhuma estrutura para nenhum servidor. Com certeza. Servidor, né? Tem uma outra questão que é a continuidade dos serviços. A gente percebe que, por ser servidor, entra e sai governo, e aí a gente volta para essa parte política, entra e sai governo, muda-se estruturas. Às vezes dá um avesso porque muda o lado, né, da política, enfim. E a gente percebe que a continuidade ela só consegue dar continuidade ao serviço se aqueles servidores que estão ali forem os mesmos que estavam no serviço anterior, no governo anterior. Experiência, acúmulo de conhecimento. O acúmulo, se não tivesse acúmulo, como é que vocês veem essa questão de mudança? Perfeito. Continuidade, a sua lógica é perfeita. A memória daquilo que foi do passado continua? E com relação aos serviços de longo prazo, como é que fica isso? Como é que vocês veem isso também? Você acha que essa reforma também vai de encontro a isso? Sim, com certeza. A partir do momento que você tem servidores rotativos, né? Servidores não concursados, temporário, né? Aí você tem uma ruptura no planejamento de gestão. Isso prejudica, sim. E como prejudica? A lógica que você coloca aí, ela é assertiva. Porque o que nós estamos falando aqui é de continuidade do serviço público, a qualidade do serviço público, né? Porque na outra ponta tem um cidadão, e o cidadão que ele é o grande destinatário, ao mesmo tempo credor, porque ele paga por esse serviço. E tendo essa ruptura, ela é muito prejudicial para você. Eu vou voltar para fazer a minha pergunta a uma outra reforma que foi um capítulo muito triste na história recente do país, que foi a reforma trabalhista, né? Que foi a revogação de da consolidação das leis do trabalho, principalmente com a flexibilização de vários pontos. Isso mostra que é um projeto de extrema direita, de direita liberal, né? Isso fez com que os jovens demonizassem cada vez mais a CLT, os direitos trabalhistas. E sem saberem os jovens que eles vão ficar velhos. Então, o que há de perspectiva é de que haja cada vez mais um furo na Previdência e que ela, no futuro, não seja suficiente para poder cobrir essa massa que vai precisar de se aposentar. Ter carteira de trabalho virou uma ofensa para muita gente, né? É uma humilhação, o cara tem uma carteira de trabalho assinada. Então, eu queria saber exatamente isso. Como é que fica o futuro diante dessas aberrações que estão plantando agora? Sobretudo, a próxima vítima é o serviço público. Bom, veja só, não é uma área nossa de especialização, porque nós somos servidores públicos que não somos regidos pela CLT. Nós somos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, né, que é a Lei 667/94, que é ainda do governo Embaçaí, se eu não me engano. Mas é isso, com essa terceirização a rodo aí que vai ter... Agora eu tenho um contato com colegas que são advogados trabalhistas e tal, e a gente observa que essa reforma foi perversa, foi nociva, até porque ela estimulou a precarização da mão de obra, ela estimulou mais ainda. E recentemente eu vi uma entrevista do atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, onde ele faz críticas severas, né, a todo esse processo. Né? Eu fiquei surpreso com a postura, não sei se Samuel viu, falei na internet, depois a gente procura e vê, não me recordo o nome do atual presidente, e ele com uma postura assim, extremamente progressista, avançada, criticando esse modelo. Né? E se você não tem servidores com a Previdência, é o que você falou. Como é que ele vai se aposentar? Nós somos um país onde a maioria das pessoas tem um nível de renda baixo. O brasileiro não sabe poupar. Mas como é que o brasileiro vai poupar ganhando um salário mínimo, que mal dá, ou um salário mal dá para sobrevivência assim, mais elementar? Então, como é que essas pessoas vão poupar? Então, a gente vai, como a gente tem hoje um grande número de brasileiros no Serasa, no SPC, endividados, com a questão da economia com juros estratosféricos, né? Inclusive agora tivemos ontem, né, o estouro do escândalo
do Banco Master. Do Banco Master, que era uma coisa anunciada. Sim. Era uma coisa anunciada. Já estava aí há 1 ou 2 anos já se falando dessa possibilidade. E, irresponsavelmente, vários governadores da direita, né, do Rio, injetaram bilhões de dinheiro, inclusive... Dinheiro público, né? Dinheiro público. O governador do Rio, segundo as últimas informações, injetou nesse banco, picareta, 2 bilhões e 600 milhões, inclusive do fundo previdenciário. Do fundo previdenciário dos 235 mil servidores públicos do Rio, que devem estar todo mundo lá tomando remédio para dor de cabeça. Porque deve estar todo mundo lá desesperado para o que é que poderá acontecer no futuro, né? Com certeza. E eu pergunto para vocês, como é que está o movimento sindical nessa batalha contra a PEC 38, em especial o nosso querido Simpojude, do qual Samuel já fez parte, né, no passado? Fiz parte, ele é o fundador do sindicato, né, um grande companheiro, dos fundadores. O nosso sindicato está vivendo um momento monstruoso, um momento difícil, né, internamente, uma crise econômica, uma crise ética, né, e, por fim, uma crise financeira. E isto, de uma certa forma, abalou a estrutura do nosso sindicato. Uma crise que ela estourou dentro da própria gestão. E o nosso sindicato, diga-se de passagem que nós temos 2 instituições sindicais. Nós temos o sindicato, o Sintagem, que tem tido um engajamento muito importante com relação à PEC, com relação a todo tipo de retirada de direito dos servidores. Já o nosso Simpojude está muito recolhido. Só para apresentar o contexto para vocês da importância do Simpojude, o Simpojude é o sindicato do Tribunal de Justiça, né, que congrega os servidores do Poder Judiciário. Ele é o 3º maior sindicato da área pública dos servidores civis. Não é? O primeiro é a PLB, que congrega os professores. O segundo é o Cid Saúde Público, porque tem o Cid Saúde Privado, né, que também tem uma base maior do que a nossa. Eu não sei exatamente qual é a base, mas a PLB deve ser 80, 90, não sei bem mais. O Cid Saúde também é muito grande. E o 3º sindicato da área pública estadual é o Simpojude. Agora, em janeiro do próximo ano, nós vamos completar 35 anos. E é um sindicato que tem uma história de luta muito interessante, né? Porque o Simpojude foi forjado numa categoria complicada, que não tinha tradição de organização sindical. O Poder Judiciário tem ainda aquela tradição do mandonismo, de juiz embargador, pai, e aquela tradição arcaica, muito conservadora. Todo mundo chamado de doutor. Então, não foi fácil constituir a entidade nessa nossa categoria. Uma categoria extremamente espalhada, eram mais de 250 comarcas da Bahia. Nós temos cidades que distam de Salvador 800 quilômetros, 1.000 quilômetros. Então, era um sindicato extremamente perenizado, né? Bem espalhado. E um sindicato que se forjou na luta, na briga e tal. E nos últimos 10, 15 anos, ele entrou num círculo vicioso da burocracia, do aparelhamento político, partidário e até governamental mesmo. Se você quer ser sindicalista, você tem que dizer, olha, aí governo você é contra. Mesmo que você tenha uma postura política e tal, mas como sindicalista, você tem que entender que o governo, ele não é seu aliado. Sim. Porque o governo, mesmo sendo governado por forças mais à esquerda, representa os interesses da burguesia, representa os interesses da elite econômica, da elite social, que é quem efetivamente manda nas estruturas administrativas, seja no plano prefeitura, Estado e União. Então a gente tem que entender que o sindicalismo ele é mesmo de combate, de luta, e se for caso até de confronto, claro, de ir para a guerra. Infelizmente o nosso sindicato se perdeu pelo caminho. E mais recentemente agora se perdeu pelo caminho moral e ético, com guerra interna do grupo que comanda o sindicato desde 2001, acusações, processos, investigação criminal, e agora mais uma nova crise, onde o grupo que está lá se dividiu mais uma vez, e estão lá numa situação insustentável. Está rolando autofagia lá no comando. Um processo de autofagia. Exatamente. Né? E a categoria sem representação. Apática. Que é muito ruim, né? É muito ruim. A gente ruim. está vendo isso, porque tem a questão, aí vem o que o senhor falou,
É necessário, sim, ter a reforma, mas é preciso ter essa conversa, essas audiências com os servidores e incluindo também o sindicato. Né? Com certeza. Inclusive, hoje foi eleita a nova mesa, né? Olha só, hoje foi eleita a nova mesa diretora. E ontem eu, Samuel, um grupo de servidores independentes, né, fomos e conversamos com os candidatos a presidente, colocando as nossas preocupações. Fomos muito bem recebidos, né, com certeza, pelo desembargador Jair Fonseca, pelo desembargador Rotondani, que acabou ganhando a eleição, foi eleição dura, disputada. Acabou de sair o resultado há poucas horas atrás. E nós fomos levar as nossas preocupações, porque nós não temos representação. Né? O nosso sindicato, que tem 6 mil filiados, né, está envolto numa crise política, moral e ética. E nós temos 2 ações de intervenção que estão paradas dentro do próprio judiciário. Nós temos 2 ações de intervenção para ver se a gente consegue sanear a entidade, para trazer a entidade de volta para a categoria. Como é que chegou esse estágio aí? Poxa vida, né, rapaz? Triste ponto estágio. chegou? Que ponto chegamos? Essa gestão, né, eles são do mesmo grupo, tanto o presidente como a diretora financeira. Em julho deste ano, o presidente elabora um relatório de denúncia Contra a diretora financeira. E essas denúncias são gravíssimas. Gravíssimas. É pagamento, por exemplo, de uma seguradora, 63.500, Que não tem contrato. que não tem contrato com o sindicato. Nós temos divergência de valores de aluguéis, porque nossa entidade tem uma casa, tem um espaço que foi alugado, e há divergência, né, nesses valores. Há divergência no valor de um plano de saúde chamado MB Planos, deixa eu ver o nome da empresa, deixa eu fazer a pesquisa, MB Planos, há uma divergência. Este plano, Edmond, é para se pagar todo mês R$5.000, o pessoal está pagando R$14.000. Imagine. E aí o presidente coleciona toda esta denúncia, que são muitas denúncias, e encaminha ao Conselho Fiscal para ele apurar. Apure para ver o que é que está acontecendo na diretoria de finanças. E foram eleitos na mesma chapa. Foram eleitos na mesma Não, chapa. e o estatuto é muito claro. A responsabilidade da assinatura dos contratos, a responsabilidade da assinatura da solidária. é solidária. É do diretor, da diretora financeira e de toda a diretoria como um todo. Mas a gente não sabe como é que eram os pagamentos, eram feitos apenas pela diretora financeira. Havia a conivência, o conhecimento do presidente, isso foi feito durante mais de 2 anos. Quando foi agora, o presidente descobriu que havia inconsistências. Né? Então a responsabilidade é de ambos. Então eles estão lá brigando, tentando sobreviver, e a responsabilidade é de ambos. E só para lhe dar uma ideia, esse processo da administração financeira da entidade não é de agora, é antigo. Você não pode ter Qual é a função principal do sindicato? É representar, organizar e lutar. Para isso você tem que priorizar essa atividade. O sindicato, há mais de 10, 15 anos, que ele gasta só com a folha de pagamento do sindicato, mais de 60% da receita. Caramba. Agora, no comando de greve, eu fui eleito pela base para participar do comando de greve e fui participar. E numa das reuniões, estavam discutindo 3 horas de carro de som para botar lá na manifestação que a gente fez lá na governadoria, na Assembleia, Tribunal, e querendo reduzir meia hora para economizar R$500. Imagina. Você vê. Agora o sindicato gasta R$500.000 para fazer agenda. Para mandar para o pessoal. E para ir entregar no interior. Imagina. Essa agenda, primeiro que é desnecessária, que a agenda é uma coisa ultrapassada. Né? Eles gastam e eles vão levar essa agenda para o interior para ter diária. Aí eles vão levar a agenda lá em Xorroxó. Eu moro em Amaralina, tem 3 anos que eu nunca recebi uma agenda. Eles vão para Xorroxó, eles vão para o extremo sul para poder ter diária, viajar. Aí vai diretor, vai membro do Conselho Fiscal, vai tudo junto. É uma esculhambação. Com certeza. Né? Isso está tudo provado. Eu não tenho nenhum medo de afirmar o que eu estou afirmando aqui. Com certeza. Porque isso tudo está provado e está denunciado. E, inclusive, denunciado entre eles mesmos. Até porque agora estão com ações criminais entre eles mesmos. Né? Um grupo processando o outro. Né? Isso está amplamente provado, isso está amplamente documentado. Então, como é que o sindicato não tem recurso para a luta, para a organização? Porque só na burocracia vai quase todo o orçamento. E o nosso orçamento é R$1 milhão por mês. A nossa receita, orçamento da nossa receita. É um sindicato que tem uma receita muito boa. 12 milhões por ano. 12 milhões por ano.
Um pouquinho mais porque desconta no 10º. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, mas absolutamente eles não estão fazendo nada. Só estão prejudicando a categoria. Ou seja, o dinheiro que deveria estar ali usando para defender a categoria. Pois é. De certa forma está indo de contra a categoria, porque a categoria está em defesa. A categoria não tem proteção. Né? Não tem proteção, porque a entidade está sem atuar. É uma entidade que teve tradição, uma entidade que sempre foi forjada, inclusive com pessoas que ainda estão até hoje. Elas têm seus méritos, elas ajudaram na construção do sindicato, né? Mas se perderam. E o mesmo grupo controla o sindicato desde 2001. Como tem esse fenômeno também na PLB e nos outros sindicatos. Né? Vai fazer boda de prata. Perfeito, vai fazer boda de prata. O mesmo grupo. Eles se dividiram na última eleição, romperam, foi uma guerra. Aí agora a chapa que ganhou se dividiu de novo entre a presidente e a diretora financeira. Olha, Luciano, tem mais alguma pergunta aí para o pessoal? Não, diante do que a gente ouviu aqui, é chocante, essa né? Conversa realmente dá para... E a gente não... Eu não vou dizer isso, mas vocês têm provas, como vocês colocaram, mas é possível até imaginar que um sindicato está condizente, né, com tudo que está acontecendo. Sim. Ou seja, é até estranho a gente, não sei, talvez até pensar que esteja facilitando também a questão da reforma acontecer, como o colega Gabriel falou, a boiada passar e ficar de lado o sindicato, ao invés de defender, né? Olha só, em relação à reforma, a reforma que está para ser aprovada lá no Congresso, ela não impacta a gente assim muito diretamente. A gente que você fala o servidor estadual. O servidor estadual. Né? Porque algumas questões lá não vão se aplicar imediatamente aqui. Teria que ter a reforma aqui. Agora, o que nos preocupa é que já tivemos reformas aqui no estado da Bahia que tiraram direito de servidores, sim, que tiraram vantagens, que prejudicaram a categoria. Sem contar que hoje a gente tem no próprio estado como um todo muita precarização de mão de obra também. Sim, o próprio REDA. Tem muita precarização. Início, né? Hoje eu não sei qual é a relação de professor efetivo e de professor precário, né? Com contrato temporário. Mas nós estamos preocupados. E os sindicatos aqui estão se movimentando, principalmente os sindicatos do plano federal. Eu tenho uma frase que é minha mesmo, da minha autoria, que é muito peculiar o que está acontecendo no Brasil todo, não só na Bahia, como no Brasil todo. Um estado que faz mais concurso para policial do que para professor, ele está fadado ao fracasso. Sim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Que não está certo. Tem alguma coisa errada. Você ter realmente, né, a preocupação, que é importante ter a preocupação de ter um policiamento que ganhe bem, um policiamento que tenha boas condições de trabalho, mas o mais importante também é você não fechar a escola, abrir escola, melhorar as condições dos professores, a parte pedagógica, a parte de salário, remuneração, estrutura das escolas e eu acho que a Bahia deveria ser o estado do Brasil que deveria ser campeão da escola integral. Os CIEPs de Brizola. Sim, o Brizolão. Porque os CIEPs de Brizola foram idealizados por Darcy Ribeiro com base em quem? Na Escola Parque, sim, que foi um projeto de quem? Anísio Teixeira, baiano, um dos maiores educadores da história do Brasil. Então a Bahia devia seguir a memória e a história de Anísio Teixeira e ser o estado do Brasil com todas as escolas integrais. Com saúde, educação, dentista, né? Atendimento psicológico, escola de qualidade, onde o aluno chegue de manhã e saia de noite, como o Brizola falava, né? Tomado banho, limpinho para casa, para a mãe poder trabalhar, o pai poder trabalhar, a mãe solo poder trabalhar, né? Nós temos muita mãe solo aí, tem uns pais solo também, mas é minoria, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Papo Socialista. Pô, que chato, já acabou? Samuel tava tão bom. Está convidado a voltar para poder falar da Boa Vista São Caetano, onde ele tenta e rola, né? Vamos lá. Samuel vamos lá. E você, Edmo, também está convidado para a gente falar sobre serviço público, sobre essa conjuntura também política que você discorre muito bem. Samuel faz um grande trabalho lá, viu? Eu acompanho, não de perto, de longe, mas ele faz um grande trabalho lá na região. Obrigado, Edmo. Eu acompanho de perto. Eu também. Coincide que toda agenda
que a deputada Lídice da Mata Eu já fui algumas vezes na comunidade dela, eu já fui. Mas eu não posso estar sempre, infelizmente. E Samuel teve mais votos do que o vereador que diz representar o bairro lá. Se a eleição de vereador fosse só distrital ali da Boa Vista, com certeza. Samuel ia ser o prefeito. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado. Agradeço a equipe técnica, viu? Pela acolhida, a todos aqui do... Nosso querido Dentinho ali, Emerson. E Eduardo Tito, conhecido como União Soviética. Poxa, valeu. Ele hoje está com a garganta bombardeada, não participou aqui do programa, colocou Luciano Barreto, que eu nem tinha mencionado o sobrenome no início do programa, porque deu um branco aqui na hora e eu não tinha esquecido do Barreto. Mas é Luciano Barreto, editor-chefe do site Panorama da Bahia. E tem uma revista também, não é? Tem. Já teve uma revista impressa? Já teve. Ainda tem? Não. Eu me lembro da Atualizamos. revista. Agora é só o site. Só redes virtual. sociais. Mas papel preste também. Eu tenho alguns exemplares. Não vai fazer igual a agenda do Cipó Júnior. meu não. arquivo. Você mandar o pessoal receber diário para distribuir Agenda. a revista lá em Barreiras. Mas eu me sinto honrado, Gabriel, pelo convite, chegando e já de cara apresentando aqui, participando e com os convidados também. Claro, como vocês deixaram bem claro aqui, é bom que tenha realmente uma reforma, porque precisa atualizar algumas coisas, mas direito a menos, de jeito nenhum. Uma reforma que realmente modernize o Estado e que atenda os interesses da sociedade, principalmente dos menos favorecidos, que é quem mais precisa do Estado. Apesar de que nós temos no Brasil, né, a socialização do lucro e a privatização do lucro. A privatização do lucro é a socialização do prejuízo. E esse banco aí está mostrando mais uma vez, né? Não Querem fugiu, jogar para o servidor público, para o cidadão a conta. Não fugiu a regra. Gente, muito obrigado. Marca aí um joinha, encaminha esse link aí para a galera, porque esse podcast está imperdível. E também acompanhe a gente no Instagram, porque vai rolar muitos cortes aí interessantes para que você possa acompanhar aqui o Papo Socialista. Um grande abraço e até lá. Valeu.